Tensionou ele lá pra cima, ó, auxílio da chave 15, ó. Coloca aqui, ó, aperta ele, lembrando, essa correia ela não precisa ficar esticadona não, galera. Aqui tem uma chave da Raven que coloca aqui, ó, pra você conseguir segurar, mas como a gente já tem as manhas, já tem uma certa experiência, eu já consigo tensionar isso aqui com a mão. Apertei aqui, alguns vai ter uma porca 17, alguns vai ter uma 15. Torquei aqui, ó, pronto, a correia já está no lugar apertada. Aí fui lá, coloquei a correia no lugar, tensionei, volto de novo para ver os pontos. Olha aqui como é que tá o pontinho lá, que não dá para ver bem, mas ele vai estar aqui faceado com a tampa. Volto para o distribuidor para ver se ele vai estar lá rente com o tracinho. Olha lá, tá quase rente, ó, com o tracinho lá. E volto lá para o volante, onde tem aquele 0T lá na janela. Não tem dificuldade se encontrar ele, porque aqui tá ruim agora para gravar. Tá ali no cantinho ali, ó. E vejo se ele tá no 0T de novo. Conferindo isso, pronto. 0T tá batendo. Distribuidor batendo no risco. Pontinho daqui batendo com cabeçote. Tá sem vela nenhuma. Quando tá no 0T lá, significa que o primeiro cilindro e o quarto aqui, ó, tá na posição máxima para cima, o primeiro e o quarto, ó. Se eu botar uma vela aqui, ele tá todo para cima. Se você der uma giradinha no virabrequim lá embaixo, ele vai estar no ponto máximo aqui, os dois no meio, como eu falei, vai estar para baixo. Feito esse processo de apertar lá o tensor, a correia não precisa ficar mais que isso aqui não. Se dobrou aqui, ó, ela vai ficar reta sem dificuldade, ó. Significa que tá boa. Se você não conseguir dobrar ela aqui assim, ó, você tem dificuldade de dobrar ela para cá, tá muito apertada, vai ficar com barulho. Na maioria das vezes você colocou lá a correia, o distribuidor às vezes não vai ficar 100% alinhado com o tracinho lá. O que é que você vai fazer? Aqui no pé do distribuidor tem um parafuso 13. Você vai soltar um pouquinho o distribuidor. Solta ele um pouquinho. E vai fazer um pequeno ajuste no distribuidor. Vai tentar deixar ele mais rente possível com o tracinho lá, ó. Vou mover o pescoço dele. Ainda tá um pouquinho justo ainda. Tem um bom tempo que esse distribuidor não deve ter sido soltado aqui. Joguei o parafuso 13 suficiente lá embaixo. Vou vir com esse distribuidor, que ele avança a vácuo, é de antigo, esse carro é carburado. Vou alinhar lá, ó, tracinho com a ponta do distribuidor. E tem gente que não sabe, tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe. O distribuidor ele é móvel, né? Então tá vendo lá, o tracinho tá bem centrado com o distribuidor. Você vai fazer esse ajuste fino aqui, ó, girar ele para frente ou para trás, ó. Deixa ele mais alinhado que você puder. Vai lá e aperta o parafuso. E aí eu volto de novo aqui e confiro, ó. Pontinho no cabeçote. 0T lá no volante. Confere lá, pontinho alinhado. O carro tá no ponto. E aí, vamos para a questão do distribuidor. Como é que coloca esse distribuidor lá? E sei, e vou saber a posição dos cabos de vela. O distribuidor em cima ele é igual, ele não tem lado. Mas embaixo, ele tem esse dente aqui, ó. Ele tem esse dente aqui. Esse dente aqui ele só vai encaixar na posição certa lá no distribuidor. Sempre dá uma limpadinha no distribuidor, dá uma raspadinha nos elementos de metais. Observa se esse carvãozinho tá aqui, ó, se ele tá móvel, se ele tá funcionando certinho. E aí você vem aqui no distribuidor, lembra do dentinho lá, lá vai ter a saliência que ele encaixa certinho. Coloca ele encaixado no lugar dele lá, vou colocar aqui com as duas mãos, vou pausar o vídeo e vou mostrar a vocês como é que continua. Fui lá, encaixei o distribuidor no lugar, lembrando que ele tem os dentinhos, né? Tem as travinhas aqui externas, você coloca as travinhas externas, pá, volta do lado de cá. O dente no caso dessa ficou encaixado aqui assim, ó, do lado de cá. E aí, o que é que acontece? O distribuidor tá lá embaixo, você não tá vendo ele mais. Se você colocou ele rente com aquele risco que tem lá, o que é que acontece? Ele tá aqui, ó, nessa posição. Ele vai estar apontando daqui do centro para cá, ó, para esse daqui. Exatamente, bate certinho. Se você tirar ele aqui, você comparar a tampa, ele vai estar reto ali com esse cilindro aqui, ó, com essa ponta do distribuidor.
A partir daí, você vai puxar o primeiro cabo daqui do primeiro, contando 1, puxa para cá, coloca aqui no cilindro 1. Muita gente começa ao contrário, coloca aqui da onde ele está apontando para cá para o quarto. Galera, o carro até funciona. No caso do carburado, que não tem muita eletrônica, ele funciona. No Gol MI, nos Gol AP e tal, que já é mais moderno, ele também vai funcionar. Mas, porém, fica aquele carro dificultoso de pegar, às vezes ele pode ficar ruim. Porque o módulo ele não tem essa capacidade de identificar que esse carro não trabalha com sensor de fase, pelo menos os que não são flex. Ele não tem a capacidade de entender em qual cilindro ele está queimando. Então sempre começa aqui, ó, posição que está lá o distribuidor primeiro, sempre coloca no primeiro cilindro, não coloca na última vela não. Coloca aqui, ó, começando da polia, é o primeiro cilindro, 2, 3, 4, que fica lá mais próximo à caixa de marcha. Aí uma informação importante, voltando aqui, como é que eu vou saber a posição dos cabos, a posição do cilindro? Lembrando, o rotor está saindo daqui, está apontando para cá para o primeiro, nessa direção. Como é que eu sei a posição dos cabos? A maioria dos carros nacionais, ressalvando alguns, tipo Fusca, outros a contagem são diferentes. Mas aqui, ó, 1, sentido horário, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Nessa ordem você vai distribuir o cabo. O rotor está saindo daqui, apontando para ali, o cilindro 1. Você vai sair daqui desse cilindro 1 e vai colocar a vela no 1, o cabo no 1. Aí no próximo, sentido horário, ó, 3, 1, 3, 4, 2. Não tem erro. Tá apontando daqui para cá, 1, próximo 3, próximo 4, próximo 2. Então assim você vai distribuir os cabos de vela nessa ordem. Sai do 1, vem para o cilindro 1. 2, cilindro 2. 3, vai para o cilindro 3. 1, 3, 4, 2. Nessa ordem. Os cabos no lugar. Cilindro 1, 3, 4, 2. Nessa ordem. Esses cabos estão presos. Na hora de vocês colocar, coloca um por um que fica mais fácil. Aí lembrando, começando lá. 1, 3, 4. Ó, tá indo para o 4, o último. 2. Tá indo para o segundo cilindro. Nessa ordem. 1, 3, 4, 2. Pronto. Colocou aí. Aí o que é que eu faço? Retorno de novo, confiro o ponto. Pontinho daqui da polia faceado com a tampa, não tem erro. Ele não pode ficar nem abaixo da tampa, nem acima, salvo alguns casos. Um cabeçotezinho velho já às vezes não bate certo. Distribuidor lá, como no começo do vídeo, apontando o rotor para o rasgozinho que vai ficar apontando para o primeiro cilindro. Lá no volante, 0T. E aí passando um macetezinho lá, polia do virabrequim, como é que eu aperto ela, como é que eu folgo? Vou lá no dente da cremalheira, lá na caixa de marcha entre o 0T, pego uma chave L, uma chavezinha L, isso aqui é só uma torque, isso é só de exemplo, e aí encaixo lá no dente da cremalheira, no sentido que o volante vai girar, que eu vou apertar, encaixa ela lá, e aí ela vai travar o volante, aí eu posso chegar aqui e torquear a polia do virabrequim, ou então por debaixo do carro, onde pega o cárter lá embaixo, você entra e encaixa essa chave lá, nos dentes também. Se o carro tiver sem o cárter, tiver sem aquela proteçãozinha de óleo que tem embaixo, encaixa lá, a torqueia, depois lembra para tirar, não esquecer de deixar lá embaixo lá. Vou recapitular de novo, galera, os pontos aqui, para a gente corrigir antes de funcionar o carro. Polia do cabeçote, olha, pontinho aqui, ó, faceado com a tampa, rente com a tampa o pontinho. Distribuidor lá no lugar dele, ó, o rotor rente com o tracinho lá, ó, tá vendo? Ele não precisa ficar 100% não, viu, galera? Isso aqui você só vai ficar 100% com a pistola de ponto. Esse é um rotor a vácuo, tá vendo? A setinha lá, ó. Aqui você vai fazer manualmente, folgando o parafuso 13 aqui embaixo. Você vai fazer manualmente esse ponto. Na hora do ajuste lá, se o carro ficar ruim de funcionar um pouco, você vai fazer esse ajuste. Mas lembrando lá, ó, rente, lá, seta, com pontinho. E aí, volante cá embaixo. Vou filmar aqui para o pessoal ver. Lá na posição, ó, 0T, ó, apontado com a seta lá, ó. Fez isso, ó, 0T. Distribuidor no lugar. Você vai colocar a tampa.
A distribuição dos cabos eu já indiquei aí como é que faz, então coloca lá na direção que ele está apontando lá o rotor. Cabo 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2 nessa ordem. E aí, galera, feito todo esse processo, tá aí o carro montado. Já coloquei a capa de correia aqui, ainda vou fazer outro serviço no carro. Tô mexendo com vazamento de água, então não montei. O cabo tá lá no lugar. Aí você vai precisar de uma chave 15 para tirar aqui, uma chave 10L, uma 19 de estriado embaixo para afogar a polia, uma chave 13 de boca ômega para colocar embaixo, uma 21 de soquete, encaixe como o pessoal chama, para tirar as velas aqui. São as chaves que você vai precisar de usar para fazer esse serviço aí, o básico. Outra dica que eu dou, pessoal, que o correto sempre é você estar passando a pistola estroboscópica, né? Que é a pistola de ponto, para estar fazendo ajuste fino de ponto. Esse carro, se eu não me engano, o ponto inicial dele era 9 graus na época, a gasolina era outra, né? Não continha etanol, a quantidade de etanol que tem hoje. Então, geralmente, eu deixo aqui entre 11 e 12 graus quando eu passo a pistola. Mas eu não tenho a pistola, quero ajustar em casa. O ponto de carro a álcool é sempre mais alto, vai variar de 12 para cima. Eu gosto de deixar o carro com bastante ponto, porque fica um carro bem esperto para usar na cidade. Então, como é que eu vou fazer? Com o carro funcionando, eu vou fazer esse ajuste no distribuidor aqui, ó. Se você atrasar o ponto demais, quando você acelerar ali, que você tirar o pé, ele vai começar a pipocar na descarga. Dá uns pipoquinhos, né? A gente fala. Se ele tiver com muito ponto, quando você bater na chave lá da ignição, você vai perceber que ele vai girar parecendo bateria descarregada. Significa que está com muito ponto. E aí você, com o carro funcionando, o carro já depois de quente, ter aqui disparado a ventoinha, você pega o carro quente, deixa aquele parafuso 13 um pouco folgado, pede para alguém bater na chave lá, fazer esse ajuste, ó. Desliga o carro de novo lá dentro, bate de novo, o carro vai bater, ele tem que bater e ligar. Se ele bater e ficar arrastando, é porque ele está com muito ponto de ignição. Se ele bater lá, a pessoa que deu uma acelerada e tirar, ele dá aqueles pipoquinhos na descarga, principalmente nos carros carburadinho, é porque ele está muito atrasado de ignição. Atrasado de ignição, ele fica carro um pouco lerdo para você usar na cidade, saída de sinal. Ele avançado, ele fica um pouquinho mais esperto, na estrada ele perde um pouquinho de final. Mas geralmente eu deixo sempre mais adiantado um pouquinho. Se é 9 graus, eu deixo ele na casa dos 11. Aí a gente rodando com o carro, eu prefiro fazer assim, sentir no pé como é que ficou essa questão do ponto de ignição. Vocês perceberam, o carro tá frio. Vou bater na chave, ele tem que bater e pegar sem dificuldade, ó. E é um carro a carburador. Tá aí o funcionamento perfeito. O problema desse carro era ruído na correia lá embaixo, então foi corrigido trocando as capas. Tá aí o carro perfeito, motor paradinho, bem estacionado, é um carro carburado. Tá friozinho, ó. Tá aí o serviço pronto, quase quebra no celular.